Olá pessoal, palavra de vida para mim e para a sua vida. Você já se perguntou por que a vida de algumas pessoas anda? Por que a vida de algumas pessoas aparentemente vai para frente e a de outras pessoas não? Eu vou te dar 4 motivos. Só 4. Tem muitos, eu vou te dar 4 motivos que as pessoas que foram bem-sucedidas ou que são bem-sucedidas fizeram e têm feito. 4 não, vou te dar 5. Mais um, que o primeiro deles é colocar Deus em primeiro lugar. Então vamos a essa reflexão. Desde já compartilhe, se inscreva e avalie com você mesmo. Qual desses 2 tipos de pessoas você é? Eu já fiz a minha avaliação, faça a sua agora. Fala de 2 tipos de pessoas, fala do empolgado e do determinado. E eu vou te mostrar para você 4 diferenças entre o empolgado e o determinado. Primeira diferença, fala que o empolgado manda, o determinado faz. Isso, o empolgado ele gosta muito de mandar. Isso, só que ele mesmo vai fazer, mas ele gosta de mandar os outros. Ele entende de tudo, só que ele também não faz nada. O determinado não. O determinado põe a mão no arado. O determinado pega firme. O determinado vai lá e faz. Segunda diferença entre o empolgado e o determinado. O empolgado, ele até começa a andar em direção dos sonhos, dos projetos. Ele até começa a fazer alguma coisa, mas quando surge os obstáculos, ele para. Você conhece pessoas assim, talvez até próximo de você, que já começou a fazer várias coisas? Isso, ele começa com aquela empolgação, você fala assim, nossa, dessa vez vai. Não, ele está diferente, dessa vez ele vai conseguir. Não dá uma semana, ele está murcho de novo. Por quê? Porque surgiu as dificuldades, surgiu alguns empecilhos, infelizmente ele parou. O determinado não. O determinado, ele persevera. Ele começa e ele é perseverante. Quando surgem os obstáculos, ele redobra suas forças e continua naquela caminhada. Ele não para por causa dos obstáculos. Muito pelo contrário. Quando surgem alguns obstáculos, ele redobra a sua força. Não, agora sim que eu vou ficar mais determinado. Porque se surgir esse obstáculo, é porque tem algo grande aí para mim. Segunda diferença. Terceira diferença entre o empolgado e o determinado. O empolgado, ele promete e não cumpre. Ele dá a sua palavra, só que ele não honra a sua palavra. Ele fala, mas não faz. Conhece pessoas assim? Eu já passei por isso. De tratar com uma pessoa que deu a palavra, que afirmou que ia fazer, mas quando chegou no dia, quando chegou na hora, eu passei vergonha. Eu tenho certeza que você já tratou com pessoas assim. Essas pessoas assim são os empolgados. Isso, os empolgados que agem na emoção do momento, mas ele não faz. Ele não honra, ele não cumpre a palavra e o compromisso o qual ele firmou com outras pessoas. Agora o determinado, ele fala e faz. Ele honra a sua palavra, mesmo que seja preciso ele ficar no prejuízo, mas ele honra aquilo que ele falou, aquela palavra que ele deu para você ou para mim. E a atitude dele serve de exemplo para aqueles que estão à volta. Esse é o determinado. Continuamos? Falta a última. A última é a 4. Fala do empolgado e do determinado. Fala que o empolgado, ele perde por ter medo de tentar. Isso. Ele tem medo. Já viu aquela pessoa, eu estou pensando em fazer algo, mas eu estou com medo. Será que vai dar certo? Quer dizer, ele já está derrotado dentro dele mesmo. Ele tem medo de tentar. Ele não começa com o pé direito ali, fé, determinado que vai conseguir. Não. Então, ele não sai do lugar. O determinado, ele começa, mesmo se alguma coisa deu errado, ele pega aquilo por experiência e continua naquela caminhada. E ele, quando as coisas ficam pior, aparentemente,
ele redobra suas forças, igual nós já falamos, e ele é exemplo para aqueles que estão à volta. Já viu pessoas falando, como é que esse cara conseguiu? Como é que esse cara chegou onde ele chegou? Rapaz, por mim, no lugar dele, eu já tinha parado, mas ele era um determinado, ele tinha visão, ele sabia onde ele queria chegar, e ele serve de exemplo para outras pessoas. Você já viu grandes empresários? Se você pegar a história de grandes empresários, de pessoas que estão hoje numa situação confortável, olha quantos que ela já passou. Olha quantas vezes, às vezes, ela fracassou aparentemente, mas ela tirou experiência e fez diferente. E na minha, na sua vida, não é de outra forma. E ainda diz mais. Tem uma frase que eu ouvi uma pessoa falando, se encaixa muito bem nisso que nós estamos tratando aqui agora. A pessoa, quando vê você numa situação confortável, ela vira e fala que você teve sorte, às vezes. Muitas pessoas falam isso. Mas sorte é a palavra que o preguiçoso, que aquele que tem medo de tentar, aquele que não quer investir, dá pelo esforço que você fez. Ninguém viu na hora que você tinha que levantar cedo, levar uma marmita, às vezes andar um pedaço longo porque tinha dinheiro só de uma passagem. Isso, chegar do trabalho, daí para uma faculdade e dormir meia-noite e acordar 4, 5 da manhã. Ninguém viu isso, mas depois você vai falar que é sorte. Não, você foi determinado. A palavra do Senhor fala que a mão diligente ela vai dominar. Diligente é aquele que está sempre disposto. Ele aproveita todas as oportunidades. Então que hoje, não importa o que aconteceu na sua vida, não importa como foi a sua trajetória, mas você pode fazer diferente. De forma como você foi tratado pelos outros, pelos seus pais, mas Deus te dá a chance de fazer diferente. Hoje, a partir de hoje, que você venha a ser um determinado, não mais um empolgado. E colocar o quê? Deus em primeiro lugar, os seus sonhos, os seus projetos, os seus objetivos em todas as áreas da sua vida. Seja um determinado. Pega essa palavra.